Existem histórias que terminam antes mesmo de começar, histórias que jamais chegam aos jornais, que nunca viram boletins de ocorrência, que sobrevivem apenas na memória de quem esteve lá. Porque às vezes, quando achamos que estamos sozinhos, não estamos completamente sozinhos. Na história de hoje, vamos acompanhar um relato de uma pessoa que acredita ter ficado perigosamente próxima de algo terrível. Uma abordagem comum, uma conversa aparentemente inocente, uma promessa de dinheiro fácil e um carro que apareceu no lugar errado ou talvez no lugar certo. Apaguem as luzes, coloquem seus fones de ouvido e preparem-se, porque algumas pessoas escapam por sorte, outras por instinto e algumas simplesmente não escapam. Eu sou Augusto Manuel e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Giro Aleatório. Vamos para o primeiro relato. O Homem do Carro Preto. Existem encontros que desaparecem da memória em poucos dias, outros ficam presos para sempre. Não porque algo aconteceu, mas porque você percebe o quão perto esteve de algo que não consegue nem nomear. Naquela tarde, eu acreditava que estava sozinho. Hoje sei que estava sendo observado, desde o momento em que o carro apareceu. Ou muito antes, talvez desde que eu saí de casa, talvez desde que entrei na primeira loja, ou talvez desde o instante em que alguém decidiu que eu seria o alvo. O carro preto surgiu, silenciosamente, sem pressa, sem chamar atenção, como se já soubesse exatamente onde me encontrar. O homem ao volante parecia comum, e era justamente isso que o tornava assustador. Monstros são fáceis de evitar. Pessoas comuns, não. Ele sorriu, fez perguntas, parecia amigável, mas enquanto falava, seus olhos nunca se desviavam. Não era uma conversa, era uma avaliação, como um caçador, observando um animal antes de decidir se vale a pena persegui-lo. Quando recusei a carona, percebi algo. Seu sorriso não diminuiu, nem por um segundo. Pessoas normais demonstram decepção, constrangimento, irritação, e ele não demonstrou nada. Era como se já esperasse minha recusa, como se aquilo fizesse parte do processo, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para insistir novamente, e insistiu. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre calmo, sempre educado, sempre sorrindo. Quanto mais eu recusava, mais um medo irracional começava a crescer dentro de mim. Um medo sem rosto, sem explicação, apenas uma certeza: eu precisava sair dali agora. Olhei para o interior do carro. Os vidros escuros escondiam o banco traseiro. Escuros demais, profundos demais. Por um instante, tive a sensação de que alguém estava sentado lá atrás, observando, esperando. Talvez fosse imaginação, talvez não. Nunca vou saber. Quando acelerei os passos, ouvi o motor acelerar também. Quando desacelerei, ele desacelerou. Quando atravessei a rua, ele virou junto. Foi nesse momento que percebi uma verdade aterradora. Aquilo não era coincidência. Eu não estava encontrando aquele carro. Aquele carro estava me encontrando. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. O mundo ao meu redor continuava funcionando normalmente. Pessoas conversavam, carros passavam, lojas permaneciam abertas, mas eu tinha a sensação de estar completamente sozinho, como se ninguém estivesse percebendo o que acontecia, como se eu fosse a única pessoa enxergando o perigo. Corri para dentro de uma farmácia e fiquei observando pela vitrine. O carro parou. Não foi embora.
não imediatamente. Permaneceu imóvel, esperando. Os minutos pareciam horas. Então algo aconteceu. O motorista virou lentamente a cabeça na direção da farmácia e sorriu, mesmo através do vidro. Mesmo à distância, eu conseguia ver aquele sorriso. Não era um sorriso amigável, não era um sorriso educado, era um sorriso de alguém que acreditava que ainda teria outra oportunidade. Então o carro foi embora. Eu pensei que tudo tinha acabado. Mas o pior veio depois. Fui para casa, com medo, assustado, e anoiteceu. Realizei minhas atividades do cotidiano e fui deitar. Mas, naquela noite, quando percebi que não sentia alívio, senti culpa, porque pela primeira vez na vida entendi que algo terrível teria acontecido comigo se eu tivesse entrado naquele carro. Ninguém saberia para onde fui, ninguém teria visto, ninguém teria nem desconfiado. Eu simplesmente desapareceria, como tantas histórias que começavam com uma conversa comum ou talvez uma promessa de mudança de vida. Mas de uma coisa eu sei, terminaria com um silêncio que duraria para sempre. Bem, este foi o relato, espero que tenham gostado. E se vocês quiserem enviar o seu relato também para ser contado aqui, eu vou estar deixando meu e-mail, tá, pessoal? Peço que, por favor, quando enviar os relatos, mudem o nome de cidade, o nome de pessoas, mudem, troquem os nomes, não se identifiquem e obrigado por assistir até aqui. E o que eu tenho para falar sobre o relato: o mal raramente chega anunciando quem é, né? E ele costuma vestir uma máscara de simpatia. Então, dá oportunidade, dá confiança. E talvez isso seja porque tantas pessoas desaparecem, porque elas simplesmente não enxergam o perigo, sabe? Porque quem vem mal intencionado não vai mostrar o que realmente quer fazer. Então, fico alerta, não confie em ninguém, duvide, desconfie mesmo, pessoal. Pense, diga para si mesmo: por que essa pessoa faria isso por mim? Essa coisa boa que ela está prometendo, se ela nem me conhece. Ela me conheceu agora, me viu agora e já está me prometendo o céu. Isso tudo, né? Às vezes é uma quantia boa, às vezes é uma oportunidade boa, sabe? Desconfie, porque sempre há algo mais por trás. E esse algo mais talvez seja o que leva muitos à ruína, entendeu? E fica essa reflexão para vocês, que eu espero que tenham gostado. Esse é o meu primeiro episódio e eu espero que vocês mandem o seu relato para cá para ser contado e que eu possa contar os seus relatos aqui e que vocês possam interagir. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. E eu espero vocês no episódio 2 do podcast Giro Aleatório.